Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Motti após a partida do Guarani contra o Ituano. Boa noite já, né? Boa noite, Moser, Vladimir, Rádio Bandeirantes. Logicamente, eu imagino que não tenha sido o resultado que você esperava, né? Você disse no jogo passado que a ideia era vencer todos os jogos em casa para buscar a classificação. Mas dentro das circunstâncias, dentro de tudo que aconteceu, a forma principalmente com que o Ituano jogou, você também considera um mau resultado esse empate aqui hoje? Nós não fizemos um bom jogo, principalmente o primeiro tempo, né? Nós ficamos bem abaixo do que nós podemos produzir, e aí já era fato que eles viriam para jogar no nosso erro, tentar baixar a marcação e sair em contra-ataque, que é uma característica, né? E depois que eles ficaram com o jogador a menos, ainda ficou mais latente isso, e fizeram bem, e aí nós não fomos eficientes nas nossas jogadas, né? No primeiro tempo, principalmente, a nossa circulação foi muito lenta, né? E aí ficou muito fácil neutralizar as nossas jogadas. Teve pouca combinação, que normalmente a gente faz muito bem, né? Principalmente as combinações do lado, as infiltrações, e nós não conseguimos. E aí, talvez, mérito também do adversário. É óbvio que não foi o resultado que nós queríamos, mas eu acredito muito em desempenho para ter resultado, né? Então, nós, na minha opinião, não tivemos, ao longo dos 90 minutos, frações só do jogo que nós tivemos um bom desempenho, mas não fomos contínuos, né? Então, aí não tivemos o desempenho para vencer. Mas não faltou disposição, não faltou vontade. Eu entendo até a frustração do torcedor. Infelizmente, o número de torcedores que vem no nosso estádio é bem baixo, assim, né? O jogo do Santos veio 4.000 e poucas pessoas, hoje acho que não chegou a 2.000, né? E aí eu até entendo a frustração do torcedor, principalmente por como se desenhou o jogo, mas assim, eu não tenho que recriminar nada do que os meus jogadores fizeram em termos de entrega. Isso sempre tem, né? Infelizmente, nós não conseguimos dar a velocidade que o jogo pedia para nós darmos. E aí nós fomos facilmente marcados. A posição, Washington Mello, Rádio Central. Moser, a falta de criatividade no meio campo também acabou pesando, a ausência do Giovanni Augusto, isso aí acabou prejudicando, na sua opinião? Não, eu acho que não. Assim, vamos lá, vamos contextualizar um pouco o jogo, né? Quando você enfrenta um adversário que vem com 10 jogadores atrás da linha da bola, você, de consequência, vai atacar sempre 10 jogadores, né? No segundo tempo, eles marcaram em 2 linhas de 1, que é natural que os adversários, normalmente, tem poucos times no Brasil que marcam com 7, né, quando está com um jogador a menos, num 4-3 e deixa 2 jogadores na frente. Eu já fiz isso uma vez, há 2 anos atrás, contra o Operário lá em Maceió. Nós estamos empatando o jogo, eu fiz um 4-3 e marquei só com 7, deixei 2 jogadores na frente, conseguimos um contra-ataque, sofremos um pênalti e vencemos o jogo, e aí eu voltei para 2 linhas de 1. Normalmente no Brasil fazem já 2 linhas de 1, né? E aí é nítido que vão te marcar com 8 jogadores. Em 25 metros de campo, porque a área tem 16,5 metros, mais 10 metros para frente, em 25 metros eles estão te marcando. E aí você precisa ter o drible, precisa ter a tabela, precisa ter um bom cruzamento, um bom passe cavado para ter uma infiltração, porque você tem muito pouco espaço para atacar, né? E aí tem que ter paciência, seja para juntar no setor e tentar envolver, seja para circular com velocidade e ter um bom cruzamento. Se nós talvez tivéssemos tido essa velocidade que nós tivemos no primeiro tempo, aí teríamos 100 minutos nesse volume, talvez nós tivéssemos tido um outro resultado. Infelizmente, nós não conseguimos ter o desempenho nos 2 tempos, na minha opinião. O segundo tempo, nós erramos um pouco mais, mas nós tentamos mais do que o primeiro. Mas aí faltou... Eu não vou colocar criatividade, porque senão eu estaria transferindo para os meus jogadores. Aí talvez faltou um pouco mais, sei lá, até da minha parte mesmo, de abrir mão de deixar 4 jogadores para transitar para trás e colocar um jogador a mais na última linha, em vez de atacar com 6, atacar com 7. Pode ser. Mas eu sabia que, principalmente com o Iago, depois o Saraiva que entrou, o contra-ataque bem importante do Ituano. Então, assim, não faz sentido na minha cabeça você colocar 7 jogadores na última linha e deixar 3 jogadores para controlar o contra-ataque em 70 metros de campo. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Então, eu preferi deixar sempre 4 jogadores para controlar o contra-ataque e empurrar 6 jogadores na última linha. Infelizmente, não deu certo. E aí a responsabilidade é minha. Simples assim.
Moza, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você explicasse o motivo da troca na lateral direita. Você utilizou hoje o Lucas Marques e queria que você comentasse a atuação dele. Questão física. Assim, quando a gente tem uma sequência de jogos, eles fazem os testes aí com o pessoal, com o Rafa da fisiologia, e aí aquele que tem um mínimo risco de ter algum problema físico, a gente prefere poupar. Foi isso que eu fiz com o Diogo, mas e aí o jogo se desenhou para ele fazer o segundo tempo, mas foi mais por precaução em si do que outra coisa. O Lucas vem de um tempo de inatividade importante, né? Que depois da Série B não atuou mais, né? Atuou 90 minutos em 2 jogos treinos. E assim, eu acho que é uma readaptação, assim. Ele foi meu atleta. E aí, cada treinador tem as suas particularidades, eu tenho as minhas, aí você estimula e tenta estimular de uma certa forma. Quando deixa de ser estimulado, aquilo que você normalmente faz, o jogador ele demanda um pouquinho de tempo para voltar a fazer, mas eu não tenho dúvida que numa próxima oportunidade o desempenho dele já vai ser muito melhor, né? Eu acredito nisso, pelo menos. Boa noite, Moser. Boa noite. Victor Freitas, Bugricast. O Guarani jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, mas ainda assim não conseguiu converter essa vantagem no número de atletas num resultado positivo. Ano passado, o Fluminense empatou uma vez em 0-0 com o América Mineiro, e o Fernando Diniz disse que não necessariamente você ter um jogador a mais significa que o caminho para a vitória vai ser mais fácil. O Cuca falou isso também, né? Eu queria saber... Ele foi massacrado, eu não vou cair nessa armadilha também, não mesmo. Eu queria saber se o senhor... Acima de Moá, pô. Aí não, né? Eu queria saber se o senhor concorda ou não, e aí se o senhor quiser explicar mais... Discordo. Mas então, o que o senhor... Assim, é óbvio que você jogar com um jogador a mais te dá uma vantagem. Isso eu não vou cair na armadilha de falar que não dá uma vantagem. É óbvio que dá uma vantagem, mas o Ituano ele é um time muito bem treinado pelo Pimentel, né? Então, não à toa, chegou em quinto na Série B do ano passado, né? E quase subiu na última rodada, né? Então, e assim, eles se defendem muito bem, né? E a partir do momento que eu sabia que ia ser bem difícil. No intervalo, até falei para os meus jogadores, nós temos que ter bastante paciência, tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques, mesmo tendo um jogador a mais, porque pode ser que ele se torne um pouco mais difícil até do que estava no primeiro tempo. Porque nós, no primeiro tempo, tivemos mais espaço, na minha opinião, para atacar menos jogadores, vamos colocar dessa forma. No segundo tempo, nós tivemos menos espaço para atacar mais jogadores. Mas aí cabe a mim criar soluções para realmente tirar proveito dessa superioridade. Seria muito fácil para mim aqui falar, faltou A, B, C, ou mais criatividade de Ciclano, de Beltrano, eu não vou fazer isso. E assim, é uma vantagem e aí eu vou assistir o jogo amanhã com calma para ver no que eu errei, né? E aí, numa próxima ocasião, se acontecer, tentar fazer melhor. Mas foi brincadeira. Boa noite, Moser. Guilherme Poupon, TV Bandeirantes. Moser, o Pimentel, agora há pouco, reclamou da arbitragem. Não disse que foi um fator principal para o empate, mas disse que ajudou a contribuir para o resultado. Queria que você falasse um pouquinho da arbitragem hoje. Assim, não teve nenhum lance específico, né, que determinou. Eu confesso que a expulsão eu não vi, então não posso... Eu estava assim a uns 20 metros, não me pareceu um lance para expulsão, mas, enfim. Eu acho que o jogo acabou sendo um pouco picado demais. Não sei quantas faltas aconteceram no jogo, porque eu não tenho os números do jogo, né? Mas teve assim, um número excessivo de faltas e acabou picando demais o jogo, e daí quando você tem uma vantagem numérica e a tua proposta é tentar vencer o jogo e acontece isso, realmente acaba se tornando prejudicial, né, para a equipe que está tentando atacar mais. Mas, não, assim, eu acho que foi mais nesse de fracionar demais o jogo aí que acabou irritando os dois lados, assim. Eu acho que é por causa disso. E no caso deles, a questão da expulsão, que eu prefiro, assim, não opinar, porque eu realmente não vi, né? Ô Moser, tudo jóia? Tudo bem. Quando você vê um jogo como a gente assistiu na quarta-feira, e você também veio aqui com aquela expectativa alta, né, de que o time mantivesse isso para a sequência da competição, acredito que você, comissão técnica toda, jogadores e principalmente torcedor, quando veio, né, para campo hoje, imaginou isso. De repente, uma atuação igual àquela do Santos. Você acha que o time não repetiu, não foi o time que repetiu a atuação de quarta-feira, ou foi o Ituano que, de repente, jogou melhor que o Santos e gerou essa frustração do 0-0? Eu acho que as duas coisas, assim, cada jogo
É meio clichê isso, mas cada jogo tem sua história, suas particularidades, né? Cada adversário tem, tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. O Ituano é uma equipe que se defende muito bem, né? Então, assim, e contra nós, assim, há muitos anos já que não se vence contra eles, né? Então é difícil jogar contra uma equipe como essa. E aí é mérito realmente do trabalho deles. O Santos joga um pouquinho diferente, né? É um time que vinha te pressionar mais alto, e daí, de consequência, quando você escapa dessa primeira fase de pressão do adversário, você vai atacar menos jogadores, né? Nós não tivemos nenhuma chance como essa, assim, de ter uma pressão mais alta do Ituano para nós escaparmos e aí atacar pouco jogador. Nós tínhamos que, predominantemente atacar 8, às vezes 9 jogadores, na grande maioria do jogo, né? E aí se torna realmente mais difícil, e não é tão simples assim de atacar muitos jogadores, mas mesmo assim nós poderíamos ter produzido mais, sem dúvida, né? Porque realmente o jogo que nós fizemos na quarta-feira foi um jogo bem importante, e nós não conseguimos manter o nível aí, a sequência, enfim, talvez uma série de fatores, mas muito é mérito do adversário, e nós não mantivemos a atuação que nós poderíamos, e principalmente que nós esperávamos, assim, os jogadores e eu também, né? Fomos morosos assim no primeiro tempo, principalmente. O segundo não, o segundo nós tivemos volume, tentamos, e aí é normal algum erro ou outro técnico, porque atacar contra muitos jogadores em pouco espaço de campo é normal que se erre mais, né? E aí infelizmente não fomos efetivos. Agora é analisar o que nós erramos, para tentar melhorar, e essa é a minha função, e já se preparar para terça, que tem um desafio bem duro lá em São Paulo. Está encerrada a entrevista coletiva do Fechou? treinador Mozart. Valeu, pessoal. Boa noite.